quem consome qualquer tipo de mídia, seja ela quadrinho, cinema, séries de TV, livros, sabem que existem certas categorizações para essas obras que são tipo um filme de Oscar, filme de prestígio, ou grandes temas, música para viralizar, música de TikTok, livros de TikTok, quase sempre de forma pejorativa, mas meio que pegam e aglutinam várias categorias e os livros ou produções que meio que se encaixam, na maioria delas, são colocadas no mesmo guarda-chuva. E nos quadrinhos não é diferente, sobretudo porque é uma mídia meio que difícil de vender para um grande público e que sua validade enquanto obra de arte, enquanto cultura, enquanto uma produção válida de reconhecimento acaba vindo de olha só como este quadrinho fala de forma bem didática e acessível sobre nazismo ou sobre Martin Luther King. Ou seja, grandes temas, né? Grandes fatos históricos, grandes acontecimentos, grandes personagens e colocar isso no verniz documental ou pelo menos um pouco documental, né? Para construir uma história em quadrinhos que muitas vezes é muito linear, que não foge do básico e que mais parece aquele produto feito para o cinema, meio que encadeando a sequência das cenas, que eu esqueci o nome agora. Eu sou o Rafael, esse é um em Quadros e essa é uma lista sobre quadrinhos de grandes temas que não caíram no meu gosto, ou temas importantes que os quadrinhos não estão à altura. Peguei um número básico de quadrinhos que encaixa muito bem com listas, que são 5 quadrinhos de editoras diferentes para mostrar que está todo mundo tentando publicar o seu quadrinho de grande tema e que vai vingar e que é o quadrinho para dar de presente para alguém que se interessa por temas parecidos e tal, para mostrar, olha só como isso ficou bem contado nos quadrinhos. O primeiro da lista é Eles Nos Chamavam de Inimigo, do George Takei e do Eisinger e Scott Becker. Esse Eisinger e o Scott ajudam o George Takei nos roteiros, né? Porque é meio que baseado nas memórias e nos relatos dele. E o Becker faz a arte, que foi publicado pela Devir já faz um bom tempo no Brasil. Encontrava barato a todo momento nas várias lojas online que comercializavam quadrinhos e é tido como um quadrinho importante, afinal é um tema importante que foi meio que deixado de lado por muito tempo, né? Quando se fala sobre a Segunda Guerra Mundial, você associa logo ao nazismo de cara, tem Dia D, o Pearl Harbor, a invasão de Paris, a empreitada sem sucesso de Hitler durante o inverno russo, enfim. E aqui vai retratar aquele momento dos campos de concentração para japoneses nos Estados Unidos, ali, quando rola Pearl Harbor, né? Há um clima de desconfiança muito grande por parte dos estadunidenses para cima dos japoneses e dos orientais em geral, mas a quantidade de japoneses nos Estados Unidos, de imigrantes e já de descendentes, como o Takei, já era grande. E isso virou nota de rodapé, isso não é abordado normalmente durante aulas de história do fundamental e médio, às vezes nem no ensino superior se toca nisso mais a fundo. É um tema quase que tangencial, sendo que assim, um país que não sofreu ataques em seu solo durante quase toda a guerra, que inclusive Pearl Harbor é uma ilha basicamente militar, né? Foi atacado pelos japoneses. Promoveu um campo de concentração em seu território, sendo que tem todo aquele discurso que a guerra estava acontecendo só na Europa, era um problema de europeus, foi assim por bastante tempo, né? Sendo que desde o começo já ocorriam massacres e batalhas famosas no norte da África. Para além da perseguição nazista aos judeus e ciganos e vários outros povos, mas que meio que se limitava à história didática de ensino fundamental e médio, meio que se limita a falar da perseguição aos judeus e aos ciganos. Então, estavam lá os Estados Unidos oficialmente perseguindo cidadãos japoneses, nipo-americanos, em seu próprio solo e tacando eles em campos de concentração, matando muitos deles e assim, prejudicando todos os envolvidos e criando mais um ponto de tensão e racismo do americano branco para um povo que ele julga diferente. O problema aqui é que o quadrinho em si, ele é muito básico. O quadrinho atrás de quadrinho, com um traço sem muita personalidade, um didatismo absurdo, uma narração em off trazendo alguns poucos dados e tal, mas tentando colocar um pouco do relato do Takei na história, só que de forma que fica muito verbal, enquanto que os
traços, os desenhos, os quadros estão tentando emular a mesma coisa, sabe? Parece quadrinho de livro didático, realmente. Claro que não vai tirar o valor da obra, ela já está meio que no cânone do quadrinho gringo publicado no Brasil. É um quadrinho de um tema importante, de um nome importante aí, né? Do cinema, do teatro, da TV americana, da cultura nerd e tal. E de um tema pouco abordado, quanto mais em quadrinhos que chegaram aqui no Brasil, né? O segundo é um dos mais recentes da lista e da minha editora favorita aqui no Brasil, A Virgem Vermelha, do casal Talbot, né? A Mary M. Talbot e o Brian Talbot, que participou de vários quadrinhos famosos. Se eu não me engano, eles têm umas participações em Sandman, não lembro muito bem. Mas é lá da cena britânica que invadiu os Estados Unidos também, embora ele não tenha participado tanto assim. Meio que retrata os momentos iniciais ali da Comuna de Paris se formando após a derrota do exército francês lá de Napoleão III na Guerra Franco-Prussiana. O país meio que está em sítio, né, devastado. A Comuna de Paris surge ali para socorrer e fornecer uma unidade para os trabalhadores, para a ralé. E Louise Michel é uma personagem importante nisso. Aqui ainda tem uma parte legal, né, que é o trabalho de arte, que é bem bonito. Os traços, as sombras, esse jogo de luz e sombra e as cinzas, né, o aspecto esfumaçado das memórias. É legal, com destaque vermelho para alguns elementos, né, tipo um lenço, uma rosa, uma blusa. Tem um tratamento bem legal nesse aspecto visual e se aproveita de um diálogo, ou de vários diálogos com pessoas que conheceram a Louise Michel em algum momento da sua vida, mas as partes que está retratando as memórias, para além do aspecto esfumaçado dessas memórias, é tudo muito linearzinho, acompanhando a memória que está sendo relatada em texto, de forma ipsis literis, digamos. Não toma certas liberdades de contar algo a mais ou de contar algo diferente do que está sendo enunciado ali. E muito por conta de todos os relatos que encontram-se aqui acabam servindo a uma linha do tempo, você não sente muito peso e o impacto dos acontecimentos que são narrados, sabe? É logo uma coisa encavalada na outra e beleza, parece uma historinha de um documentário que passaria no Fantástico sobre algum acontecimento histórico. Uma pena porque é um quadrinho autoral dos Talbots, mas parece um manual para a escola também, embora de um tema também não muito abordado nela, né? Talvez esse tema não seja muito bom de se fazer vídeo, porque eu meio que estou falando mal também desses quadrinhos, né? Principalmente. Mas alguns deles têm algo de positivo, né? Pelo menos alguma coisa positiva, além do tratar de um grande tema. Um deles é o Partido dos Panteras Negras, do David Walker, com o Marcus Kiwami Anderson. Se vende como uma graphic novel falando sobre a história revolucionária do Partido dos Panteras Negras, só que ele meio que exagera nos infográficos, nas páginas com uma ilustração e um monte de texto blocado, parecendo realmente um livro didático, sabe? As ilustrações são legais, traz muita informação bacana, com precisão histórica e tal, uma preocupação muito boa com isso dos dados, mas ele é muito chato. É um quadrinho assim, os outros dois que eu trouxe, o primeiro é chato, mas você consegue chegar ao final dele de boa. O segundo, A Virgem Vermelha, ele é muito bonito visualmente e você também consegue chegar até o final, apesar de ser um pouco truncado, né? Enquanto que aqui parece uma apostila enorme, né, de mais de 100 páginas sobre o Partido dos Panteras Negras. E para quem não tem conhecimento, vai ser uma leitura muito enriquecedora acerca do Partido dos Panteras. Traz muita coisa mesmo. Esse quadrinho seria uma ótima adição a uma dinâmica de aula ou palestra ou sei lá, né, um vídeo aula sobre o Partido dos Panteras Negras, que traz aquele filme que passou recentemente do esse quadrinho, claro, traz o filme do Pantera Negra, tipo, da Marvel, sei lá, só para trazer algo mais pop ainda. Mas aí traz também um impacto disso em Tupac Shakur, o impacto disso em outros filmes assim que trazem um pouco dessa iconografia dos Panteras Negras. Sei lá, ele é um ótimo acessório, mas como quadrinho realmente talvez seja o pior da lista.
Esse aqui não é bem um quadrinho que está muito aí no mercado e meio que caiu no meu colo, que apareceu barato na Amazon de uns artistas que eu não conhecia, um quadrinho que vem com a aura de quadrinho europeu, que é A Busca, do Eric Rovell, com Rudy Van der Hall e o Lies Schippers. E assim, eu comprei sem saber, porque ele tem esse traço estilo linha clara, né, do quadrinho franco-belga, lembra muita coisa a partir do As Aventuras de Tintin, do Hergé e por aí vai, né? Só que ele meio que de fato é um quadrinho paradidático, um quadrinho voltado para o público infanto-juvenil, cuja principal preocupação é informar. E um quadrinho cuja preocupação é informar, focado no público infanto-juvenil, ele não vai necessariamente agradar pessoas de outras faixas etárias, né? E aqui principalmente porque ele tem um quê meio sionista, sabe? Esse negócio do povo escolhido e tal. Tem umas escolhas meio duvidosas aqui. Mas ele é um bom quadrinho. Principalmente se você pensar assim, para uma criança que está lendo Turma da Mônica e tal, que conhece a linguagem dos quadrinhos, gosta de ler quadrinhos, isso aqui vai ser uma história bonita, uma história meio que de mistério e suspense familiar, que vai levando a aventuras através de vários locais e tal. É uma boa pedida e é um quadrinho educativo de fato. Se você vai atrás dele por ser um quadrinho europeu, ele entrega o básico de um quadrinho europeu, uma aventura completa, autocontida em pouco mais de 50 páginas, com belas ilustrações, cores muito bonitas, nesse estilo linha clara, e só. Depois você nunca mais vai querer isso aqui e vai ficar lá ocupando espaço nas suas estantes. Foi publicado no Brasil pela Quadrinhos da CIA, já faz acho que uns 10 anos, e é um dos que não é uma boa pedida para você ir atrás agora. Para terminar, talvez o mais caro da lista, e o único capa dura também, que é Náufrago Morris, do Pablo Franco com o Lautaro Fisman, da Comic Zone. Foi lançado tem pouco tempo também, deve ter uns 2 ou 3 anos. O Náufrago Morris, ele nas suas prévias que foram mostradas, estava sendo criada certa expectativa em cima dele, porque a arte é muito absurda. Realmente a arte é muito bonita, toda pintada, e esse estilo sombrio, né? As formas, sejam elas quais foram, passam um tom sombrio da história. E a história aqui vai versar sobre um tripulante de uma fragata real lá europeu, uma história real, que naufraga e passa a viver vários apuros aqui em solo sul-americano, um quadrinho latino-americano. E ele meio que é isso, um quadrinho com artes bonitas, com uma narrativa muito confusa, que pode ser atribuído ao estado mental do náufrago aqui, mas que como quadrinho fica uma história muito vaga e não entrega muita coisa da história, né? Como você pode ver, não tem aquele exagero de narrações em off e blocos de texto, ele deixa a arte falar por si só, mas apesar das artes serem muito bonitas e tal, causam um impacto de verdade, a fluidez do quadrinho é muito comprometida, porque assim, pelo menos eu não consegui acompanhar a linha narrativa daqui. Ou talvez ele só quisesse impressionar com várias imagens terríveis dos sofrimentos que esse náufrago passou aqui na América Latina, eu não sei. Só sei que foi um dos quadrinhos que me veio à mente quando eu pensei, pô, que tema importante, mas que quadrinho meia boca que lançaram sobre esse tema. Esse foi mais um Enquadros, mais um programa de lista, e eu sei que essa lista não vai reverter muita gente em compradores de quadrinhos, né? Porque eu tô listando alguns que eu não gostei. Mas faz parte do hábito de colecionar quadrinhos, você lê coisa ruim também, né? Você vai criando um senso crítico de acordo com seus gostos, com suas experiências, e não é que isso aqui foi ruim pra mim e vai ser ruim pra você. Só que para a minha experiência de leitor e o que eu procuro foram coisas que não me agradaram, é basicamente isso. E você, tem quadrinhos que seguem mais ou menos essa linha, que vocês gostariam de não recomendar, que pelo menos compartilhar a sensação de tipo, poxa, que quadrinho importante, mas que merda que eu acabei de ler. Valeu? Então deixa o like, se inscreve também se não for inscrito e até o próximo vídeo do Enquadros. Tchau, tchau.